Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Ai, que bom, né? Que gostoso estarmos aqui juntos com a Bíblia aberta para meditarmos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma história que se passou em cerca de 850 a.C. Tinha um rei, o rei Acabe de Israel. Ele era casado com a rainha Jezabel, uma mulher maléfica, uma mulher má, adoradora de Baal. E aquela maneira de agir deles, de fazer as coisas, começou a contaminar o povo. E o povo foi se afastando de Deus. Olha como o líder é importante na vida da gente, não é verdade? Como nós temos que ser cuidadosos. Quem são os nossos líderes, na escolha dos nossos líderes? O povo começou a se contaminar e Deus foi ficando muito aborrecido com o povo. E aqui fala no primeiro versículo de 1 Reis 17, que Elias, ele chega para Acabe e ele avisa Acabe: tão certo como vive o Senhor, olha que coisa linda, Deus vive, Deus de Israel, perante cuja face estou. A intimidade que Elias tinha com Deus, né? E ele diz mais: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele profetiza a seca ali, naquele país. Que coisa tremenda, né? Eu vejo o relacionamento de Deus com Elias, eu fico maravilhada. Como Deus se agradava de Elias. Havia um relacionamento, Deus compartilhava segredos com Elias, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? E diz que ele vai compartilhar segredos com quem o teme, com quem o busca. E Elias, então, ele fala: olha, eu estou diante da face do Senhor. Eu não ouvi dizer, ninguém me contou, foi Deus, o próprio Deus que vive, o Deus de Israel. E ele me contou que vai ter seca nesse país. E eu fiquei pensando, né? Todo pai gosta que o filho se pareça com ele, né? Quando nasce o bebê, o pai fica assim, querendo que você fale que parece com ele, no físico, né? Agora, Deus também quer que a gente se pareça com ele. Ele diz para nós sermos imitadores de Cristo, seu Filho amado. Mas às vezes a gente está tão longe disso, né? E eu vejo a vida de Elias. Elias andava com o Senhor de uma forma tão bonita, que ele conversava com o Senhor se agradava de Elias, ao ponto de um dia, no futuro, a gente sabe que Elias foi arrebatado para o céu, ele não passou pela morte. Um relacionamento tremendo com o Pai. Que Deus nos ajude, nos ensine, nos dê vontade de sermos parecidos com Ele, no falar, no agir, né? Sermos mensageiros dEle, para aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Para a vida de quem está próximo de nós. Aqui no versículo 4 e 6, né, a gente continua vendo que Deus se preocupava com Elias. Falou: Elias, se esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E lá você vai beber a água da torrente. Mas olha, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha que coisa extraordinária. Os corvos iriam sustentar Elias. E foi o que aconteceu no versículo 6, diz que pela manhã e também ao anoitecer eles traziam pão e carne para Elias, e Elias bebia da torrente. Deus que cuida de nós, que está em tudo que a gente precisa. Como nós temos que ter essa visão de Elias, depender do Criador, do provedor, de Deus. Os recursos dele vende às vezes de maneira mais inusitada, né? Foge de um padrão, de um modelo que a gente imagina, mas vem, os corvos alimentam e dão água para Elias. Só que chega um momento em que
é natural, a parte física, né? Está seco, tudo seco, a torrente de Querite, ela seca. Mas Deus sempre tem novas alternativas para nós, alternativas assim, fora da curva, né? E ele então fala para Elias, versículo 8 de 1 Reis 17. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Elias creu, né? Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva banhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la. Ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Deus usava Elias, a boca de Elias, para falar a sua palavra. Que coisa tremenda, né? Aquela viúva apareceu para Elias, né? Ele chega até Sarepta, ele vê a mulher e ele já sabe que é ela. Ele não tem dúvida, não há coincidência, não há coincidência. Ele está numa situação de penúria, de secura, mas deserto para o Senhor, né? Tem alimento, nunca falta farinha, nunca falta o azeite. Deus provê tudo o que é necessário. Lá em Salmos 37, 25 fala: eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Elias vai, ele se dispõe e vai, como o Senhor mandou. E chegou lá, ele vê aquela senhora, ele sabe que é ela, né? Ele não crê em coincidência, ele sabe da providência do Senhor, de cada detalhe, Deus soberano, né? Como a gente tinha que ser assim, né? Entender que tudo na nossa vida tem propósito, tudo na nossa vida, nada é por acaso. Deus detalhes, Deus está por dentro, Deus sabe, Deus conhece cada detalhe. Depois a gente vê que passado, aquela comida não acabava, mas um dia o filho da mulher, da viúva, ele fica doente e ele morre. E ele morre e ela chega para Elias e fala assim: olha só, meu filho morreu. O que aconteceu? Por que fizeram isso com meu filho? Então, ela duvida, ela não crê, ela fica no medo, né, de perder para sempre o seu filho. Elias também, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, olha só, eu estou aqui hospedado na mulher e o Senhor agora mata o filho. E ele ora, pede a Deus que o filho ressuscite, e Deus dá aquele filho para Elias. E eu fiquei pensando, a gente às vezes está sobrevivendo, vivendo de milagres do Senhor, mas na primeira alternativa a gente balança a nossa fé, não é? A gente vê que Deus nos livra às vezes de um leão, né? Faz um grande milagre, mas dali a pouco aparece um pernilongo, a gente fica com medo de doença, a gente fica com medo dele, ele me assusta, não é verdade? Como a gente precisa ter mais fé, né? Que Deus aumente a nossa fé. E aquele deserto, né, para Elias, na realidade, para todo o povo, não é por acaso.
É Deus fortalecendo a fé de Elias, é Deus acordando o povo para aprender a dependência dele, para largar outros deuses e ficar na dependência do Senhor. Sabe, meus amados, Deus, ele usa corvos, ele usa viúvas, ele usa pessoa que você nem imagina para suprir a sua necessidade. Ele usa até o incrédulo para suprir a sua necessidade. Tem aquela história daquela mulher viúva que pede uma cesta básica para um programa evangélico. E um bruxo falou assim, vamos gozar nessa mulher, vamos dar uma cesta básica para ela. E pede para os seus funcionários comprarem uma cesta o mais completa possível e levar para a mulher. E quando ela fosse tirando aquela comida, perguntasse quem deu, fala assim que é um bruxo que deu, que mandou para ela. Mas quando aqueles servos do bruxo chegaram na casa da mulher e ela começou a tirar as coisas e ela estava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E daí os servos falaram para ela assim, escuta, você não vai perguntar quem mandou? Ela falou assim, não, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quem mandou foi Deus. Quando ele manda, até o diabo obedece. Esse é o nosso Deus, ele faz maravilhas de pessoas que você nem imagina, ele abre portas, né? E ele vai nos moldando no deserto, a gente vai percebendo o quanto que nós precisamos dele, o quanto que nós somos pequenos e o quanto que nós precisamos da sua intervenção na nossa vida. Ah, meu amado, como nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus, seja no deserto, seja quando estivermos cercados de inimigos como Josafá estava, o rei Josafá, que nós possamos ter os olhos fitos em Deus, um Deus tremendo, um Deus de amor, um Deus que não nos abandona. Ele supriu a necessidade de Elias de uma forma inusitada. Continue lendo a história, né? Ela é maravilhosa, ela fala tremendamente ao nosso coração. Esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha para nós, que nos ajuda, que não se esquece de nós, que está atento a nós, dia após dia, em todo tempo Deus está atento a nós. Ontem nós estávamos estudando, né, no nosso pequeno grupo sobre Deus, né, como ele é tremendo, né, que ele sabe o número de fios de cabelo que eu tenho. E eu falei, hoje eu perdi uns fios aqui no pente, né, e ele sabe quantos que eu perdi, porque ele sabe agora quando eu tenho. Esse é o nosso Deus, que cada detalhe ele está por dentro. Em Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Elias esperava no Senhor, os corvos trouxeram comida, pão e carne. Elias esperava no Senhor e a viúva deu para ele o pão que ele precisava. Nunca faltou o azeite, nunca vai faltar o azeite para nós, nunca vai faltar o azeite do alimento, o azeite da unção de Deus. Nunca faltou farinha para aquela senhora. Nunca vai faltar nada para nós. Deus supre todas as nossas necessidades. Aquele que nele se esperam, Deus não nos decepciona. Depois Deus dá essa chuva também de uma forma maravilhosa, né? Mais adiante a história continua. Como é maravilhosa a Bíblia. Vamos ler, reler, meditar, né? Ruminar, né? Realmente mastigar, degustar essa palavra maravilhosa do Senhor, e que ela trate comigo e com você, trazendo cura interior, aumentando a nossa fé, trazendo em nossa certeza que Deus cuida de nós em todo o tempo, seja no deserto, seja na circunstância que nós estivermos. Não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Amém? Um grande abraço, fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.